Bom, hoje a gente vai finalizar aí essa parte de distribuição de frequências com o último subtópico desse tema. Bom, nós vamos ver hoje os tipos de frequências, tá? Elas são subdivididas aí em alguns tipos. Nós vamos ver esses principais tipos e o principal objetivo é fazermos essa aplicação desses tipos de frequência na construção de uma tabela. Bom, o primeiro tipo de frequência é o que nós chamamos de frequências simples ou frequências absolutas. Tá? Na literatura, vocês vão encontrar tanto como frequências simples, tanto como frequências absolutas. Simples ou absolutas, a mesma coisa, tá? Representado por F minúsculo e I. Bom, o que vem a ser essas frequências, simples ou absolutas? É o número de repetições de um valor individual ou de uma classe de valores da variável. Quando a gente fala aqui que é uma repetição de um valor individual ou de uma classe de valores da variável, é o seguinte, quer dizer que se for uma tabela que contenha valores, por exemplo, aqui temos aqui 5, 5, 3, 8, 5, 8 e 2. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui, ó, quantos números 5 nós temos? Então, nós temos um, 2, 3. Então, eles repetem quantas vezes? Repete 3 vezes. Isso aqui é o individual. Agora, quando a gente fala em uma classe de valores, por exemplo, nós temos dos números 300 a 310, onde não entra 310. Temos de 310 a 320, onde não entra 320. Temos de 320 a 330, onde se não entra 330. O que acontece aqui? Nós podemos observar que essa questão da frequência simples aqui, ela vem mostrando nesse intervalo de 300 a 310 quantos números nós temos, de 310 a, desculpa, de 300 a 309, quantos números nós temos desculpa, de quantos números nós temos naquela amostra, de 310 a 319, quantos números nós temos, de 320 a 329, quantos números nós temos. Então, essa frequência, ela pode ser representada tanto individual, quando nós temos essa amostra, quando nós temos uma tabela que não utilizamos os intervalos de classe, e também podemos utilizá-la nos intervalos de classe. Então, o que acontece? A soma das frequências simples ou absolutas é igual ao número total dos dados da distribuição. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, nós temos aqui os seguintes números. Temos os números 300, 308, 309, 315, 316, 320, 327, 328, 329. Então, o que acontece? Qual a frequência simples desse primeiro intervalo de classe? De 300 a 309. Temos 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 3. De 310 a 319. 1, 2. Nós temos 2 aqui. E de 320 a 329. Temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar a frequência simples ou o que nós chamamos de frequência absoluta. Ok? Então, assim, nós encontramos a frequência simples. O próprio nome diz, é bem fácil de se encontrar. O ponto principal, o que nós temos que observar é
Se estamos analisando dados de uma amostra individual, igual no caso, quando nós falamos individual, é assim, igual, por exemplo, temos aqui ó, 5, 5, 3, 8, 5, 8 e 2. Então, na tabela, nós temos lá 5, vamos colocar na ordem crescente para facilitar o entendimento. Então, nós temos lá 2, 3, 5 e 8. Então, a frequência absoluta, ou a frequência simples. O 2 ele apareceu quantas vezes? Apareceu uma vez só. O 3 apareceu quantas vezes? Apareceu uma vez só. O 5 apareceu quantas vezes? Uma, duas, três vezes. E o 8 ele apareceu quantas vezes? Ele apareceu uma única vez. Então, aqui vocês conseguem observar que a aplicação do cálculo da frequência simples ou absoluta, tanto em valores individuais quanto em uma classe de valores, o método utilizado é o mesmo, onde a soma das frequências simples é igual ao número total dos dados da distribuição. Ok? Alguma dúvida nesse ponto? Beleza, então. Tudo tranquilo. Então, vamos para o próximo. Agora, é o seguinte, nós vamos para a frequência, o que nós chamamos de frequências relativas. Primeira coisa, nós vamos observar que nós iremos utilizar a frequência relativa e a frequência relativa em percentual. O que que acontece? Frequências relativas representadas por FRI, a gente chama de free, são os valores das razões, divisões entre as frequências absoluta de cada classe e a frequência total da distribuição. Então, o que que acontece? Nós pegamos aqui, ó, a soma das frequências relativas é igual a 1 ou 100%. Então, nós temos primeiro a fórmula da frequência relativa. Frequência relativa é igual Fi, que é a nossa frequência simples ou frequência absoluta, dividido pelo somatório dessa frequência. E nós temos aqui a frequência relativa em percentual, que nós vamos utilizar essa mesma fórmula, Fi é igual a Fi, dividido pelo somatório de Fi, vezes 100. Um macetezinho que eu vou passar para vocês. Eu vou passar as tabelas para vocês calcularem automaticamente a frequência relativa do lado da frequência relativa percentual. Porém, na literatura, vocês podem encontrar essa frequência relativa percentual lá mais para o fim da tabela. Como que vocês ganham tempo e evitam erro? Automaticamente, quando vocês já calcularem a frequência relativa, preenche a primeira, o dado da frequência relativa, e depois já multiplica por 100, que você já vai ter a frequência relativa percentual, para evitar de você lá na frente ter que refazer esses cálculos novamente. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, bem simplesinho. Nós temos aqui a frequência absoluta. Depois dessa frequência absoluta, nós temos os seguintes números. Vamos lá. 3, 5, 7 e 9. Agora, eu quero... Ah, desculpa. E aqui nós temos o somatório. Somatório de FI. Então, 3 com 5. Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Porque aqui deu uma travada, vocês estão conseguindo ouvir? Sim, sim, tá de boa, professor.
Ah, não, beleza, então. Porque aqui travou, eu achei que tinha travado aí para vocês. Então, bacana. Então, eu tenho aqui, ó, o somatório. 3 com 5 com 7 com 9 vai dar 24. Então, ok. 24. Agora, eu quero encontrar a minha frequência relativa e quero encontrar também a minha frequência relativa em percentual. Então, vamos aqui. Vamos aqui por partes. Gente, vocês não preocupam não, que lá na frente tem um exercício prático, viu? Esses rascunhos aqui é só para vocês entenderem as partes separadas, ok? Então, o que que acontece? Ó, a minha frequência relativa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da minha frequência simples e vou dividir pelo somatório dessa frequência. Então, o primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 e vou dividir por 24. Duas casas vai dar 0,13. Já está me pedindo aqui a frequência relativa em percentual. Então, eu já pego esse 0,13 e multiplico por 100. 12,5. 12,5. Ok. O próximo, 5 dividido por 24. 0,21. Vezes 100, 20,83, que vai dar 21. Próximo, 7 dividido por 24, 0,29. Vezes 100, dá 29. Próximo, eu tenho 9, vou dividir por 24, 0,38. Vou multiplicar por 100. Aqui, ó, 37,5. Agora vamos fazer os somatórios aqui, ó. Primeiro, 0,13 mais 0,21 mais 0,29 mais 0,38. Deu 1. Ok. Agora vamos somar a frequência relativa em percentual. Aqui é o seguinte, vocês não são obrigados a colocar esse somatório aqui embaixo, não, tá? Na maioria das vezes, quando é a frequência relativa em valores e não em percentual, sempre vai vir esse sinalzinho aqui na tabela, tá? Então, vocês não precisam preencher, isso aí vai ficar a critério de vocês. O que nos interessa é esse valor do percentual. Então, vamos lá. 12,5 mais 21 mais 29 mais 37,5. Deu 100. Então, aqui deu o valor de 100. Vocês conseguiram aí visualizar esta questão de como a gente faz o cálculo da frequência relativa e como a gente faz o cálculo da frequência relativa em percentual? Vocês conseguiram ver aí, entender? Então, o macete da frequência relativa. Você pega a sua frequência simples ou absoluta, divide pelo somatório dessa frequência. Aí você tem a frequência relativa, e para você encontrar a frequência relativa em percentual, o seu resultado da frequência relativa, você multiplica por 100, ok? Agora é o seguinte, o que nós chamamos de frequência simples acumulada.
É o total das... Assim, é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma determinada classe. O que vem a ser isso? Vamos observar aqui, ó, que nós temos, por exemplo, na frequência simples, nós temos lá 5, 6 e 7. O que acontece? Eu quero encontrar a frequência simples acumulada. Primeiro, eu vou encontrar a minha frequência simples acumulada. Então, eu quero aqui minha frequência simples acumulada. Eita. Não vai dar. Pronto, eu quero a minha frequência simples acumulada. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Prestem bastante atenção. É um detalhe muito, muito simples, tá? Muito simples mesmo, que vocês já conseguem resolver de vez. Primeira coisa, na minha primeira linha, eu vou repetir. Então, minha frequência simples acumulada, eu repito, 5. Agora, para eu encontrar a segunda linha, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Oi, gente, voltou. Vocês estão me ouvindo? Estamos aqui sim, professor. Ah, tá. Sim. Nosso sinal de internet aqui hoje está uma peleja. Deixa eu só voltar aqui, que aí eu refaço a explicação. Até que ponto vocês conseguiram ouvir e visualizar a explicação, por favor? Frequência simples acumulada. Foi o início para mim. Ah, Daí tá para bem no frente. início, né? Não, ok. Então deixa eu voltar aqui. Aí qualquer coisa que, tipo, travar, vocês podem falar, tá? Pode abrir o áudio e falar aí, porque hoje o sinal aqui na internet está bem complicado. Então vamos lá. A frequência simples acumulada. Essa frequência simples acumulada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos montar uma tabelazinha. Então eu tenho, nós vamos para a face. Eu tenho frequência acumulada 3.
tenho a frequência simples acumulada. Aqui, deixa eu só colocar mais uns dois números aqui para ficar mais fácil. 4 e 6. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui, para encontrar a minha frequência simples acumulada? Na primeira linha, eu vou repetir. Então, minha frequência simples acumulada da minha primeira linha, a minha primeira classe, é a mesma da minha frequência simples. 3. Da segunda linha em diante, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar a minha linha anterior da frequência simples acumulada com a próxima linha da frequência simples. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou somar. 3 com mais 4, 7. Depois, a próxima linha, eu faço o somatório do 7 com a próxima linha da minha frequência simples. 7 com mais 6. 13. Então, a frequência simples acumulada, ela é bem simples de se fazer. Então, a minha frequência simples acumulada, eu vou fazer o somatório da minha frequência simples com o resultado anterior da frequência simples acumulada. Lembrando que a primeira classe que eu for colocar, a primeira linha, eu vou repetir. A partir da segunda linha, eu pego o resultado da frequência simples acumulada anterior e somo com o próximo valor da frequência simples. Ok? Entenderam? Certinho. Não, beleza, então. Agora é o seguinte. Frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada, representada por frase, é a frequência acumulada da classe, dividida pela frequência total da distribuição. Então, o que acontece aqui? Eu tenho lá, ó, minha frequência, vamos colocar uns exemplos aqui, ó. Frequência, aqui não. Frequência relativa acumulada em percentual, e eu quero encontrar a minha frequência relativa acumulada. Então, o que acontece aqui? Vamos pôr uns números aqui. Eu tenho 6, 9, 15 e 18. Então, o que nós vamos fazer aqui? 6, 9, 15 e 18. A primeira coisa, a primeira classe, a minha primeira linha, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o valor da frequência relativa em percentual. Eu faço essa repetição. Então, eu coloco 6. Depois que eu coloquei esse valor do 6, eu vou somar com a próxima classe da frequência relativa em percentual. Então, 6 com mais 9 vai dar 15. Depois faço a soma 15 com mais 15, 30. E por último, 30 mais 18, 48. Tá? Então, vocês vão observar o seguinte, que esses somatórios,
eles vão dar, da frequência relativa acumulada, a última classe vai ser igual a 100, tá? Aqui, logicamente, a gente não chegou até 100 porque a gente pegou uma parte do exemplo. No exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai chegar a 100 observando direitinho aí essa questão do somatório. Então, na frequência relativa acumulada, eu vou utilizar a minha frequência relativa em percentual para que eu encontre da primeira classe. Eu repito esse valor e depois faço a soma. Então, ó, 6 com mais 9, 15. 15 com mais 15, 30. 30 com mais 18, 48. Ok? Tranquilo? Obrigado. Beleza. Agora, agora é o seguinte, a gente vai fazer um exemplo aqui bem prático, tá? O departamento comercial de uma empresa de painéis elétricos pediu o levantamento das vendas diárias em milhares de reais durante os 25 dias do mês de março de 2021. Assim, obteve os seguintes valores, conforme são expressos aqui nessa tabela. Isso aqui é a nossa amostragem, tá? Pede-se montar o rol, calcular a amplitude total, calcular o número de classes, calcular a amplitude do intervalo de classes e construir uma tabela com todos os tipos de frequência. Simples, relativa, acumulada e acumulada relativa. Então, vamos lá por partes. A primeira coisa, o que nós temos que fazer? A gente vai montar o rol, não vai? O rol, nós temos que organizar esses números aqui de maneira crescente. Então, como que vai ficar essa organização? Vai ficar 280, 305, 320, 330, 310, 340. Desculpa, eu tô olhando o número errado aqui, peraí. Não, tá? Eu tô olhando, eu tô fazendo o segmento da. Certinho aqui, ó. Então, a organização dos números de maneira crescente. 280, o 280 outra vez, o 305, o 310, o 220, 320, 330, 330 outra vez, 340, 341, 355, 360, 365, 369, 370, 370 outra vez, 371, 375, 375 outra vez, 380, 390, 400, 400 outra vez, 401, 420 e 430. Ok, organizamos, montamos o nosso rol. Nosso rol está de maneira crescente, ok? Agora é o seguinte, nós vamos calcular a amplitude total. A fórmula da amplitude total. Amplitude total é igual LS menos LI. Limite superior menos limite inferior, que vai ficar
amplitude é igual. Limite superior, meu maior valor, 430, menos o meu limite inferior, 280. Vai colocar aqui, ó, LS, LI. Então, 430 menos 280 vai dar 150. Então, já encontramos um ponto. A nossa amplitude total será de 150. Nesses dois pontos aqui, tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, depois pediu calcular o número de classes, né? Então, neste caso aqui, a gente não vai utilizar logaritmo para calcular. O que, que a gente vai fazer? A gente vai recorrer àquela tabela, pela regra de Sturges. O que, que a gente vai fazer? Nessa tabela, nós temos aqui ó, o número total de observações e o número total de classes a usar. Nós temos 25. O 25 está entre 23 e 46. Então, nós vamos usar aqui 6 classes, ok? Então, nós vamos utilizar 6 classes. Agora é o seguinte, a gente vai utilizar, é necessário para montar essa tabela, nós sabermos qual vai ser a amplitude do intervalo de cada classe. Qual é a fórmula dessa amplitude? A amplitude do intervalo é igual a H sobre K, onde K representa o número de classes e H a amplitude total. Então, nós temos aqui o valor da minha amplitude total, 150, dividido pelo número de classes que eu tenho, que são 6. Então, 150 dividido por 6, igual a 25. Então, eu sei que a amplitude do intervalo de cada classe será 25, ok? Tranquilo? Tranquilo? Tudo certo. Tudo Então, certo. agora vamos para o ponto mais importante desse exercício. Nós vamos aqui construir essa tabela. A primeira coisa, vamos colocar as classes. Lembrando que vamos utilizar 6 classes com o intervalo de cada classe de 25. Vocês podem observar que o nosso primeiro número é o 280. Então, nós vamos começar essa classe com 280. Então, aqui vai ficar 280 com intervalo. Aí, agora que vem o macete. A gente sempre vai acrescentar desse valor, desse primeiro valor, a gente sempre vai acrescentar 25. Tá? Então, de 280 mais 25 vai dar 305. Lembrando que aqui a gente fala que vai do número 280 ao número 304. Por quê? Limita que o número da direita ele não faz parte, a gente só conta o número da esquerda, ok? Ok. Na segunda classe, nós vamos de 305 até 330. Na terceira classe, nós vamos de 330 até 355. Na minha quarta classe, de 355 até 380. Na minha quinta classe, de 380 até 405. E na sexta e última classe, de 405 até 430.
Aqui, vocês podem observar que como nós temos o número 430, vamos voltar aqui, ó, nessa tabelazinha, ó. Vocês estão observando esse símbolozinho aqui que tem os dois? Ele inclui tanto o valor da direita quanto o valor da esquerda. Então, aqui nós sabemos que nós temos o número 430. Então, aqui nós vamos colocar esse símbolo, ok? Agora, a frequência simples. Ou, desculpa, é a frequência simples ou a frequência, o que nós chamamos de frequência absoluta, FI. Como que nós vamos fazer esse cálculo do FI? A gente vai observar nessa tabela aqui, ó, quantos números aparecem dos intervalos. Então, vamos lembrar, nossos intervalos de classe. Deixa eu até colocar aqui, ó, os intervalos, para ficar mais fácil. De 280 a 304, de 305 a 329, de 330 a 354, de 355 a 379, de 380 a 404 e de 405 a 430. Então, aqui, vamos lá. Vamos contar quantos números aparecem dentro desses intervalos. Então, aqui, ó, de 280 a 304, eu tenho 1, 2. De 305 a 329, eu tenho 1, 2, 3. De 330 a 354, eu tenho 1, 2, 3, 4. De 355 a 379, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. De 380 a 404, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E de 405 a 430, eu tenho 1, 2. Então, essas são as minhas frequências simples. As minhas frequências simples são 2, 3, 4, 9, 5, 2. Somando 2 com 3, com 4, com 9, com 5, com 2, nós vamos ter 25. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui, gente? Então, beleza. Agora, a minha frequência relativa. A minha frequência relativa, eu vou dividir a minha frequência simples pelo total dessa frequência. Então, dividindo as frequências, nós temos 2 dividido por 25, vai dar 0,8, 0,08. Automaticamente, a gente já faz a frequência relativa em percentual. 0,08 vezes 100 vai dar 8. A próxima, 0,12
0,12 vezes 100 vai dar 12. Depois, eu tenho 0,16. 0,16 vezes 100, 16. Depois, eu tenho 0,36. 0,36 vezes 100, 36. Tenho 0,20. 0,20 vezes 100 vai dar 20. E tenho 0,08 vezes 100, que vai dar 8. Então, aqui, somatório. 8 com 12, com 16, com 36, com 20, com 8, chegamos a 100. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Agora, nós vamos aí para o que nós chamamos de frequência simples acumulada e depois vamos para a frequência relativa acumulada. Então, na minha frequência simples acumulada. A minha frequência simples acumulada, o que eu vou fazer? A minha primeira linha, eu vou repetir a minha frequência simples acumulada. 2. Agora, o que eu vou fazer? Para eu encontrar da segunda linha em diante, eu vou pegar a minha primeira linha e vou somar com a segunda linha da frequência simples. Então, 2 com mais 3, 5. 5 com mais 4, 9. 9 com mais 9, 18. 18 com mais 5, 23. 23 com mais 2, 25. Vocês podem observar aqui o seguinte, que na minha frequência acumulada, frequência simples acumulada, olha para vocês verem, automaticamente aqui, ó, a última linha, a última classe, ela vai me dar o total de componentes da amostra. Então, um macete para vocês observarem se a tabela está ficando certa é isso. Na frequência simples acumulada, o último número aqui, ele automaticamente vai me dar a quantidade de números que tem naquela amostra. Vocês não precisam de colocar nada. Agora, vamos para frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada, como que nós vamos proceder? Nós vamos repetir na primeira classe o número da frequência relativa em percentual, 8. Depois nós vamos somar com o da segunda linha. E assim sucessivamente, igual nós fizemos na frequência relativa acumulada. 8 com 12 vai dar 20. 20 com 16, 36. 36. 36 com 36, 72. 72 com 20, 92. 92 com 8, 100. Então, o que acontece? Na minha frequência simples acumulada, o último número da classe vai ser igual à quantidade de números na amostra. Já na minha frequência relativa acumulada, o último número da classe, o último número da última classe vai ser igual a 100, ok? Agora, o que representa esse x com o y? Alguém lembra aí? É o número de termos? Mais uma chance. Ah, tá, é o ponto médio, né?
Isso. X com I é o ponto médio. Então, o que que acontece? Como que eu vou efetuar esse cálculo do ponto médio? Deixa eu só recapitular aqui para vocês ficarem mais familiarizados aí com essa questão. Distribuição da amplitude. Ponto médio. Ó, o ponto médio de uma classe é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Então, a fórmula do ponto médio, xi é igual a li mais ls dividido por 2. Então, o que que acontece? Nós temos aqui li. A gente vai pegar de cada classe agora, tá? É bem simplesinho, tá, gente? Não tem nada demais. Vocês vão somar lá 280 mais 305 dividido por 2. Então, 280 mais 305 dividido por 2 vai dar 292,5. Então, para vocês fazerem, ó, como que eu cheguei nesse 292,5? Eu somei 280 mais 305 e multipliquei por 2, que é igual a 292,5. Na segunda classe, 305 mais 330 dividido por 2 deu 317,5. Na terceira, eu peguei 330, dividi por 300, peguei 330, somei com 355 e dividi por 2. Deu o valor de 342,5. Na próxima classe, eu peguei 355, somei com 380 e... Deixa eu só ver aqui quem tá... Aí, o que que eu fiz aqui? Eu somei o 330, somei o 330, desculpa, somei o 355 mais o 380 e dividi por 2. Deu 367,5. O próximo, somei 380 com mais 405, dividi por 2. Deu 392,2. E, por fim, somei 405 mais 430, dividi por 2, deu 417,5. Esses aqui, ó, vocês não precisam colocar somatório de nada. Na tabela, o que vocês vão precisar de colocar somatório é o somatório da frequência simples e o somatório da frequência relativa em percentual. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Bem tranquilo mesmo?